Hoje é dia dos arcanjos Gabriel, Miguel e Rafael. Por isso eu coloquei aqui a imagem dos arcanjos, para que nós possamos rezar, absorvendo e acolhendo todo o cuidado de Deus para a nossa vida. Reze até o fim, vamos rezar o Salmo 91. Você que acompanhou toda a semana, fez uma intenção semana passada. E essa intenção completa hoje, por isso muitos podem agradecer. Qual a intenção que você fez no teu coração? Padre, mas ainda eu não conseguia resolver. Então acolhe hoje a proteção dos anjos para que você possa continuar nesse caminho, porque uma coisa você pode ter certeza. Deus está sempre querendo te abençoar, está sempre querendo abrir caminho e fazer com que a tua vida seja feliz. A palavra de Deus diz assim, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vereis o céu aberto e os anjos de Deus. Na Bíblia tem muitas passagens que falam dos anjos. Hoje é dia 29. A igreja colocou os 3 anjos juntos porque ela compreende que eles têm um sentido complementar. Em todos os nomes, El significa Deus. El, Deus. Por isso, Gabriel, o anjo da palavra. E você pode dizer como é importante a palavra de Deus que vem sobre nós, a palavra de Deus que me ensina, a palavra de Deus que me corrige, a palavra de Deus que me desperta. Como é importante um pai e uma mãe ter palavras boas, que orientem, que iluminem, que mostrem o caminho. Por isso, a força da palavra não é só a palavra de Deus, é a nossa palavra. O anjo Gabriel é aquele que, de alguma forma, faz com que a palavra se torne vida em mim. Como ele anunciou, por exemplo, a Maria, que ela seria a mãe de Jesus, e pelo anúncio dele, a palavra se fez carne. Por isso, o Gabriel é o anjo da palavra de Deus, que está na Bíblia, que nós meditamos todo dia, e rezamos os salmos, enfim, os textos, mas a palavra nossa, que nós temos que cuidar muito. Cuide das palavras que você diz. Não diga palavras negativas, não diga palavras que envenenam, não diga palavras que machucam, porque tudo isso volta para você de alguma forma. A palavra tem uma força muito grande. O arcanjo Miguel, que muitos fizeram a quaresma sobre o arcanjo Miguel, é o anjo do combate do mal. Veja o seguinte, eu já disse aqui, você provavelmente já compreendeu. Em outros tempos, também na Sagrada Escritura, quando se pensava em Deus e se fazia a pergunta, mas como? Se Deus é bom, por que existe o mal? Então existe o demônio. Existe o demônio que está sempre fuxicando, ele quer nos levar no fogo, na tormenta, ele quer nos desviar do caminho. Mas hoje nós poderíamos dizer com toda certeza, e nós temos que acreditar nisso porque Jesus venceu o mal. Jesus venceu o demônio. O demônio queria desviar Jesus do seu caminho, mas Jesus diz, não, eu fico olhando para o Pai e eu vou fazer a vontade do Pai. Então, a nossa certeza diária é que o anjo do combate, sim, nos ajuda a ficarmos firmes no bem, mas você não precisa de jeito nenhum ficar pensando naquela ideia que muitos têm, que o diabo está sempre fuxicando para te desviar do caminho. Essa ideia deixa a pessoa doente. Não é uma ideia saudável. É mais saudável para a tua mente, para o teu coração, saber que você está protegido.
e saber que você está envolvido pela graça de Deus. Então, quem como Deus, o arcanjo Miguel, é o anjo do combate contra o mal, mas contra também os demônios, especialmente, como eu já disse, os demônios internos, as emoções desordenadas, os desequilíbrios da vida e da história que aconteceu em mim e eu posso ainda não ter curado, mas você, se está aqui todo dia, você está no caminho da cura. Porque a palavra de Deus, ela nos cura um pouco por dia. E o anjo Rafael, que é o anjo da cura. Você percebe, então, o anjo da palavra, o anjo do combate, da potência e o anjo da cura. Me diz o seguinte: como é importante nós sermos curados na alma. Eu digo sempre aqui, sermos curados na alma significa que mesmo quando você está doente, quando tem um problema na tua casa, alguém está passando por uma situação difícil, você diz, bom, Deus está comigo, nós vamos enfrentar isso com serenidade, vamos enfrentar a doença, o problema até o fim. Mas se o anjo de Deus, o anjo da cura, mostra que o amor de Deus, que age através dos seus anjos, ele quer nos curar por completos. E isso é maravilhoso. Então hoje você vai fazer a tua prece pelos arcanjos. Você fica livre de deixar uma prece que escreve algo, aquilo que a tua intuição diz. Se é sobre o anjo da cura, se é sobre o anjo do combate, se é o anjo da palavra, enfim, os arcanjos, os 3 arcanjos que, como eu disse, eles têm um sentido único. E se você não segue o Padre Ezequiel e quer estar todo dia aqui para uma bênção, para uma oração, é só clicar no seguir do lado do nome, para estarmos juntos todos os dias. Deixa uma prece agora e clica no seguir se você não segue. Vamos rezar o Salmo 91, que é o Salmo da proteção de Deus. E a segunda parte diz assim, você fez do Senhor o teu refúgio, tomou o Altíssimo por morada, mal nenhum poderá cair sobre você, doenças graves não se aproximarão da sua tenda. Como é importante crer nisso. A crença é uma força muito forte contra a doença, contra o mal, porque você acredita. Se você acredita e tem medo, é pior. Por isso, porque ele ordenou aos seus anjos que guardem você em todos os seus caminhos, eles o conduzirão na palma da mão, para que seus pés não tropecem nas pedras. Você caminhará sobre leões e serpentes, esmagará leõezinhos e dragões, já que se apegou a mim, eu o porei a salvo. Eu o defenderei, pois você conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu responderei. Eu o protegerei no perigo. Eu o glorificarei, vou saciá-lo por longos dias e mostrarei a ele a minha salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso, guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Aqui as 3 imagens podiam ser do mesmo tamanho, só que o Miguel era maior, mas todos os arcanjos são iguais e têm um sentido positivo, que um não é melhor do que o outro. Eles se complementam. Assim a igreja pede que a gente olhe El da palavra, Gabriel da palavra, Miguel do combate, Rafael da cura. Abra as mãos e imagine que os anjos de Deus estão chegando agora na tua casa. Imaginação é muito importante. Imagine que os arcanjos vêm para te fazer compreender sempre mais a palavra, para combater contra todo o mal, contra todas as emoções também internas da tua vida que estão ainda desordenadas, que você não encontrou ainda a paz. E o arcanjo vem também
para te curar completamente, curar